Olá, amigos do Câmera Esportiva. Estamos novamente com mais um bloco de qualidade de vida e saúde. E hoje nós vamos falar sobre esporte de aventuras. Está aqui ao meu lado direito o professor Gilson Del Santo. Tudo bem, Gilson? Tudo bem, Mary? Tudo bem. Obrigado pelo convite. E do meu lado esquerdo, o professor Luciano Bernardes. Tudo bem, Luciano? Tudo jóia, Mary. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre esporte de aventura e esportes radicais. Os dois são educadores físicos e são docentes da faculdade da FIG e da FMU de esportes de aventuras. Então tem muito assunto aí para falar. Vamos começar aqui com o Gilson. O que seria, Gilson, uma definição clara de esportes de aventura? São todos aqueles esportes que já está propriamente dito, aventura, onde traz uma certa qualidade para esse praticante, aquele que sai um pouco da rotina. Então essa é a qualidade, a definição de esporte de aventura, onde você vai se aventurar através dessas atividades. Luciano, por que esse termo, esporte de aventuras, né? Por que exatamente? A bem da verdade, esse termo ele é bastante discutido, né? A terminologia de esportes de aventura, esportes radicais, esportes de ação, ou como no meio acadêmico a gente usa, atividades de aventura, é um grupo de atividades físicas, algumas competitivas, por isso que alguns são chamados de esportes, e outros não competitivos, e aí sim a gente usa o termo atividades, onde se busca sensações diferentes, emoções que às vezes, pelo próprio cotidiano da nossa rotina, quem vive muito em meio urbano, né, no meio urbano, perde um pouquinho dessa emoção que existia nos nossos antepassados. Então é um resgate a esse tipo de sensação e emoção. Você falou, hoje a procura é muita, né, de esportes de aventuras, as pessoas estão tendo mais consciência em qualidade de vida, em se exercitar mais, né, tirar o sedentarismo, e a tecnologia está aí, internet, as pessoas quase não saem de casa. A gente tem percebido que a procura está sendo bastante, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho do histórico, como é que surgiu isso, desde quando, né? Me parece que fora do Brasil há muito tempo, e aqui na década de 80, mais ou menos, que começou com isso. O histórico do esporte de aventura, ele é um pouco confuso. Tem muita história, tem muitas pessoas que falam, eu que criei isso, eu que criei assado, aí vem uma outra pessoa que conta uma outra história. Mas a bem da verdade, os esportes de aventura eles começam a crescer na Europa, Austrália e Estados Unidos na década de 70, 80, e conforme a tecnologia vem aumentando, o uso do nylon, por exemplo, foi um fator essencial para alguns tipos de atividades de aventura. Isso vem crescendo lá fora e, consequentemente, passado um pouquinho de tempo, acaba chegando no Brasil. Dos esportes de aventura, do que a gente chama de esporte de aventura, talvez o primeiro que tenha aparecido como forma de lazer tenha sido o surf. E isso aconteceu há muito tempo atrás, né? Aconteceu há mais de milênio na região da Polinésia Francesa, né? E era uma atividade onde os reis das ilhas, né? Na verdade um rei chamado Moiheca, ele podia praticar aquilo e convidava algumas pessoas da tribo para que fizessem a mesma atividade. E o interessante é que o símbolo do surf, que é o hang loose, né, os dedos perdidos, veio exatamente desse rei, porque ele não tinha esses 3 dedos. Então quando ele conseguia descer uma onda, ele saudava as pessoas que estavam com ele, levantando a mão e fazendo esse movimento. E todos os que estavam com ele faziam o mesmo sinal para ele, né, em forma de agradecimento. Então talvez o surf tenha sido o primeiro de todos. E a principal característica, você já falou algumas, que é o contato com a natureza, a busca, né, do prazer. Quais as principais características dos esportes de aventura? A nível até fisiológico, né, o prazer, a dopamina, aquela sensação de prazer, de medo talvez, né? Fala um pouquinho disso. A grande maioria dessas atividades
tanto as feitas ao ar livre quanto as feitas em ambiente indoor, né? Hoje a gente tem escalada indoor, tem muita atividade urbana, tipo o skate, patins, o parkour, slackline. Todas essas, elas desencadeiam uma série de substâncias químicas no nosso corpo. Muita gente fala da adrenalina, mas não é só a adrenalina. E sim, como você mesmo falou, né? A serotonina, a dopamina e a endorfina, que são substâncias que causam bem-estar, que causam até mesmo o mecanismo do vício. Por isso que a pessoa que faz uma atividade e gosta e sente prazer e consegue superar esse desafio, ela quer fazer de novo. Ou, supondo, conseguiu descer uma onda, ela vai querer descer uma onda maior depois. Então, a questão é o desafio, né? De sempre conseguir mais. Isso, é um desafio de si mesmo, né? Você se superar o seu medo, superar a angústia, né? Superar a vertigem. Então aquilo, quando você consegue fazer, é como se fosse um prêmio. A dopamina, a serotonina e a endorfina. E sempre as pessoas, a gente observa que sempre quer mais, né? Eu atingi aquela altura, eu quero atingir mais, e assim vai. Exatamente. E isso, nos cursos que nós ministramos, a gente sempre tenta abordar isso, porque existe um limiar que você precisa começar a pensar, falar, poxa, será que até aqui vai, daqui para frente passa a ser, já não é mais um risco controlado, passa a ser perigo. Nós notamos isso muito nos montanhistas, né? Que mesmo sabendo que existe uma chance real de morte, ou nos surfistas que vão surfar ondas gigantes no Havaí e em outras partes do mundo, eles sabem que existe esse risco de morte. Mas é exatamente esse ponto, você saber até onde você pode chegar, né? E dali para frente você tem que ser muito capaz de superar medo, ter um preparo psicológico e um preparo até mesmo físico para encarar qualquer uma dessas atividades. Hoje é muito comum nas montanhas aí você vê notícias, né, de morte, como você falou. Sim, algumas atividades dessa, como eu exemplifiquei o montanhismo, você lida diretamente com a emoção da morte. Então o prazer está exatamente em estar no limiar ali entre vida e morte. Então quando você pega uma escalada no Everest, por exemplo, a quase 9 km de altura, realmente você não tem mais controle do teu físico, né? Você está ali no psicológico e fazendo as coisas básicas para se manter vivo, né? Então muita gente questiona isso, poxa, o cara vai lá se suicidar. Não é que toda aquela dopamina, endorfina, quando o cara praticava em montanhas mais baixas, fez ele chegar lá em cima. Eu acho que a intenção realmente não é de morrer, né? Não é isso. Com certeza, ninguém quer isso. Né? Deixa eu conversar aqui um pouquinho com o Gilson. Nós também observamos a prática, está sendo cada vez mais comum a prática desse tipo de esporte, e estão surgindo cada vez mais modalidades. Vira e mexe você vê também nos noticiários, olha, surgiu uma tal modalidade praticada ao ar livre, praticado na montanha. Me fala um pouquinho dessas modalidades que estão surgindo, né? O Luciano falou do surf, que é um dos primeiros, pioneiro, né? Quais são essas modalidades? Como que são praticadas? É lógico, um resumão, porque são muitas, né? Vem crescendo, como você citou, vem crescendo a cada dia. E assim, devido a essa coisa de nós morarmos em lugares urbanos, nós estamos atrás de uma novidade, voltando àquelas nossas origens, que é frequentar a natureza, buscar uma qualidade de vida. Um parque hoje, qualquer cidade necessita de ter um parque, um ponto de encontro, né? Essa coisa de nós sairmos dessa correria do dia a dia, que é o trânsito. Então nós estamos buscando, né, os praticantes de esportes e aventura estão buscando cada vez mais isso, porque é tudo isso que vocês citaram sobre o desafio, a qualidade, o bem-estar. Muitas crianças hoje estão também aderindo a isso. Nós temos a força da mídia também, que vem a cada dia implantando isso. O Luciano falou sobre o surf. Hoje está numa ascensão muito grande o skate, a bicicleta, que hoje a bicicleta em qualquer cidade as pessoas têm os seus grupos de bike.
além de andar e conhecer a região da sua cidade, estão viajando, fazendo o que é o cicloturismo, viajando dias com a bicicleta. E é uma coisa que nós estamos buscando essa aventura, essa natureza. E algumas escolas, a gente fala do curso pós-graduação de esportes e aventura, alguns professores estão adaptando o esporte de aventura na escola. Então isso vem, a sociedade vem questionando, pegando isso, essa qualidade de vida que eu falo, e assim, os professores também crescendo com isso. E a mídia em si. Hoje, você vê agências de automóvel vendendo o carro e de brinde dando uma bicicleta. Então, antigamente, os carros de aventura era uma prancha em cima do carro. Então, hoje, o esporte de aventura, ele está dentro hoje dessa qualidade do ser humano que está buscando essa qualidade de vida. E já que você falou em competição ou não competição, tem esportes de aventura que são competitivos, a nível competitivos, e tem também o chamado esporte de aventura na área do turismo, não sei se é esse o termo. Qual que é a diferença disso? Então, a competição onde hoje está crescendo bastante, profissionais ligados ao esporte de aventura competitivo, né? Tem hoje campeonatos de bike, né, que é a mountain bike. Muitos que não eram atleta hoje estão treinando, conseguindo seus patrocínios e estão competindo. E tem aquele cicloturismo, aquela coisa de esportes de aventura, mas uma forma lazer. O trekking é uma forma de lazer. E tem o trek, o rally de regularidade, que é competição. Né? Aí atinge o gosto de cada um, porque tem muitas pessoas que são competitivas no seu dia a dia e querem competir na natureza. Então eles vão para mountain bike, para o surf, para o enduro a pé, entre outros. Então assim, a forma de turismo é lazer. O cicloturismo é lazer. O mountain bike, que são segmentos da bicicleta, é competição. Hoje existem associações, federações, já nesse esporte de aventura? Como tem competição, acredito que sim. Está surgindo algumas associações ligadas ao parkour, que é uma modalidade francesa que as pessoas vão pulando. Existem associações de surf, existe federação. Conforme vai aumentando a procura dessas modalidades, aqueles apaixonados, aqueles técnicos na modalidades começam a fundar associações, federações. O mountain bike hoje não, já há algum tempo, é uma modalidade olímpica. Então nós temos na Olimpíada o BMX, o mountain bike. Então para ser olímpico precisa ter uma federação e precisa ter uma confederação. E já na parte do turismo, as pessoas vão passear em algum lugar e aproveitam e praticam esse tipo de esporte. Não precisa de um condicionamento físico, ele vai lá só por lazer. Isso, e assim, muitas agências de turismo estão organizando grupos nesse sentido, né? Grupos, nós temos aí passeios no deserto do Atacama, de bicicleta. Conheço o Atacama em 5 dias de bicicleta. Quer dizer, algumas agências, devido à crise que vem acontecendo, muita coisa, muitas novidades, algumas agências estão se especializando nessa parte de turismo de aventura, esportes radicais, essas coisas. Luciano, você já me falou da parte do lazer, da parte fisiológica, antropológica. Quais outros benefícios que você vê, além da qualidade de vida, claro, na prática desse esporte? Bom, a primeira é óbvio, qualidade de vida que todos nós estamos falando. Em geral, esse tipo de atividade atrai pessoas com o mesmo espírito, com o mesmo perfil. Então, principalmente, pessoas na faixa de 30, 40, 50 anos, porque esporte de aventura não é limitado para jovem, né? É aberto para todas as idades, criança, adolescente, adulto e terceira idade. E nessa faixa etária que eu falei, acima de 30, 40 anos, quando as pessoas começam a ficar mais reclusas, algumas amizades se afastam,
esse tipo de atividade acaba atraindo pessoas com o mesmo perfil para próximo, uma próxima da outra. E você começa a fazer um novo grupo de amigos. Então, eu e o professor Gilson, por exemplo, a gente participa de campeonatos de enduro a pé. Nós fizemos uma série de grandes amizades, pessoas que saem com a gente hoje, que viajam junto com a gente, que nós conhecemos praticando a atividade. Então esse é um benefício assim que, pensando na atualidade, eu acho fantástico, Parte social. Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa, algumas atividades, como o próprio Enduro a Pé que eu falei, como o cicloturismo que o professor Gilson estava falando, ela agrega pessoas de faixas etárias diferentes. Então, aquela família que às vezes ficava enfiada dentro de casa num domingo, sentada no sofá, às vezes ela está praticando uma atividade física junto. Então você vê pai, mãe, filho praticando a mesma coisa. Isso também do ponto de vista social é fantástico. Gilson, você me falou de alguns esportes de aventuras que já estão inseridos nas Olimpíadas. Quais são? O BMX e mountain bike, e o professor Luciano lembrou agora a canoagem, que são inseridas na Olimpíada. Até no Rio de Janeiro foi, se eu não me engano, a primeira, o espaço da Olimpíada a ser inaugurado. E na sua visão, o que isso contribui, o que o esporte de aventuras contribui para o esporte no geral, né, de ser inseridos em campeonatos mundiais, em Olimpíadas? Isso vem dar um crescimento maior à mídia, né, como nós estávamos conversando aqui, a mídia agora está conhecendo, a população está conhecendo várias modalidades que estão surgindo. Isso vem agregar aos jovens que têm também essas modalidades inseridas na Olimpíada. E quando são inseridas na Olimpíada, automaticamente vêm empresas, patrocinadores e começam profissionais a estudos em cima disso, a trabalharem com essas modalidades. Então isso é importante, por quê? Porque começa a ser oficialmente uma modalidade olímpica. E hoje os países, eles dão mais importância a essas modalidades que são inseridas na Olimpíada. Eu acho que a mídia também é fundamental nisso, né? Hoje você vê nas bancas de jornais revistas de skate, revistas falando desse tipo de esporte. Isso também é importante. É importante porque aquelas pessoas que às vezes não têm acesso à modalidade, passou na banca, a própria internet, tem vários sites que você pode estar pesquisando ligado a essas modalidades. Então nós temos aí, nós comentamos sobre o surf, comentamos aí sobre algumas modalidades, nós temos campeões mundiais e graças à mídia vem divulgando isso. O surf estava num crescimento, agora com esses títulos mundiais, muitas crianças, muitos jovens vão querer ser parecidos com esses ídolos. É o espelho, né? É o espelho, a gente tem que ter referência. É isso aí, nós falamos de mídia, Luciano, de divulgações, mas sabemos que infelizmente poucas pessoas têm esse tipo de conhecimento, tem muitos atletas bons espalhados por aí, não só no esporte de aventuras, né, mas como o nosso assunto hoje é sobre esporte de aventuras, temos campeões espalhados, tricampeões por aí? Sim, sim. Só antes de falar da mídia, só complementando um pouquinho do professor Gilson estava falando de esportes olímpicos, além desses que já estão, né, o BMX e a canoagem, tem mais 3 em potencial para entrarem nas próximas Olimpíadas: o skate, o rafting e a escalada indoor, que já tem o número de confederações suficientes para poder participar de ser uma atividade dentro da Olimpíada. Em relação à mídia ela posso falar que ela é bipolar, porque ela usa muito o esporte de aventura. Então a gente tem quase todos os fabricantes de automóveis, por exemplo, tem uma versão adventure ou off-road, cross, alguma coisa. E em relação a divulgar os nossos campeões, ela é falha. Então nós temos, por exemplo, dentro do rafting, uma equipe chamada Alaia Bozo d'Água de Brotas, que é tricampeão mundial, mas pouquíssima gente sabe disso, né? Nós temos Guilherme Tâmega, que foi ex-campeão mundial de bodyboard, e pouquíssima gente conhece. A própria Glenda Kozlovski, que é apresentadora da Rede Globo, ela é tetracampeã mundial de bodyboard.
também pouca gente conhece ela por esse feito, né? Conhece ela mais como apresentadora. Então a mídia ela usa bastante a imagem, porém não tem a divulgação em contrapartida. Então por enquanto isso ainda é falho. No skate e no surf, que estão mais na mídia atualmente, nós já conhecemos alguns, né? Então você tem o Bob Burnquist, você tem o Mineirinho, o Gabriel Medina, então as crianças já escutam, os adolescentes, os adultos, mas ainda perto de outros esportes, a mídia é muito precária nessa divulgação. A gente pode traçar um paralelo do Gabriel Medina, que pratica um esporte que a mídia, de certa forma, abraçou, né? Foi bem divulgado, com o automobilismo. Quando o Emerson Fittipaldi ganhou e existia uma mídia em cima disso, o Brasil cresceu dentro do automobilismo e vieram vários outros campeões, né? O Ayrton Senna, o Nelson Piquet. E no surf, muito provavelmente vai ser a mesma história. O Gabriel Medina meio que abriu a porteira, né? Atualmente eles chamam essa geração brasileira de Brazilian Storm, né? A tempestade brasileira. Hoje nós estamos vendo a primeira etapa desse ano do Campeonato Mundial de Surf. Dos 30 e poucos participantes, 10 são brasileiros. Nós nunca tivemos tanto brasileiro na primeira divisão do surf. Né? Ano passado o Mineirinho foi campeão e a chance do Brasil ganhar outro título com um desses esse ano é enorme. Todo o favoritismo está em cima do Brasil hoje. Então, como nós fomos várias vezes campeões no automobilismo, provavelmente o surf vai estar indo para o mesmo caminho. É isso aí, ótimo, né, para nós. Com certeza. Para nós, para as pessoas praticantes, né, para as pessoas que procuram. E para a gente terminar o nosso bate-papo, o que você considera importante uma pessoa, qual que é o primeiro passo para uma pessoa que queira participar de um esporte assim? Você aconselha, como você disse no comecinho do nosso bate-papo, são várias faixas etárias, né? Tem gente aí de 50, 60, 70 anos praticando. O que você acha importante para o início da prática desse esporte? Um exame médico? Como não é prática competitiva, é uma atividade de lazer a princípio, o exame médico seria o normal que todos nós deveríamos fazer uma vez por ano, pelo menos, eu acredito. Como rotina? Sim, rotineiro. Agora, o que eu indicaria, primeiro é fazer aquilo que você gosta. Você tem um leque de possibilidades muito grandes. A pessoa gosta de água, se sente bem na água. Tem o surf, tem o bodyboard, tem mergulho livre, né? Tem mergulho autônomo, que é com equipamento. Não gosto muito de água. Pode fazer o trekking. O trekking é uma caminhada de mais de um dia. Ou o hiking, que é a caminhada que você faz no mesmo dia. Pode fazer uma atividade em bicicleta, como o professor Gilson falou, um cicloturismo, né? Praticar uma corrida de orientação se tiver uma aptidão física um pouco melhor, um enduro a pé, que é uma atividade em equipe. Então, o leque de possibilidades é gigantesco. O nosso país é riquíssimo em locais para a prática desse tipo de atividade. Em natureza, em praia e até os que são de ambiente urbano. Toda cidade a gente vê que tem um espacinho, um equipamento de lazer próprio para isso, para skate, para patins, né? Então a possibilidade é muito grande, basta saber qual que é a afinidade da pessoa com aquilo e começar a fazer, tem que começar. É isso, é vocês que o digam, né? Porque praticantes, além de educadores, né, são praticantes aí da modalidade, gostam bastante, que eu sei, você vê o brilho nos olhinhos deles quando falam disso, né? E isso que o Luciano falou, Gilson, acho que é extremamente importante. Perceber as características de cada praticante. Um gosta de água, vai no esporte de água. O outro gosta de terra, vai no esporte de terra. E você acha que tem que ter um condicionamento físico ou não necessariamente? É uma coisa que o professor Luciano falou. Tem que sair da zona de conforto. Primeira coisa, né? É uma coisa assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem que deixar a zona de conforto, sofá de lado. E assim, o condicionamento físico depende da atividade que você vai escolher. Né? Hoje eu estou andando de bicicleta. A gente tem um grupo de bicicleta. Fizemos um passeio até Aparecida do Norte. Eu levei 13 horas para chegar em Aparecida do Norte. O Márcio e o Marcos levaram 7. Quer dizer, o condicionamento físico deles, de longa distância, é bem melhor do que o meu. Mas eu cheguei também.
né? Então são coisas assim, lógico que você não vai se aventurar, o ideal é que você estude realmente aquela modalidade que você está escolhendo, que você tem interesse, e você se preparar, não se aventurar simplesmente, mas você ter o básico, porque senão aí acontecem os acidentes, por você não ter informação da modalidade que você escolheu e também não se preocupar nessa fase física, nessa fase aí que você estava, porque você sabe seu limite, né? E algumas cidades no interior de São Paulo, a maioria do esporte de aventura, você vê no interior. O Luciano, ele falou sobre Brotas. Eu acredito que no estado de São Paulo foi uma das primeiras cidades a investir no esporte de aventura. Hoje nós temos Socorro, a cidade de Socorro, que é uma cidade mais próxima, que hoje ela está apta a receber todos os deficientes. É a única cidade no Brasil que está preparada para receber deficientes para fazer atividade de aventura. Pois é, que evolução, né? Então vocês seguiram aí os conselhos, né, dos nossos educadores, praticantes da modalidade de esporte de aventuras. Obrigada pelo esclarecimento de vocês. E muita saúde, muito ânimo aí para vocês continuarem por muitos anos praticando esse tipo de modalidade e divulgando, claro, né, para a cidade, para os seus alunos, né? Parabéns para vocês. Obrigado, Miri. Obrigado pela oportunidade. E todos vocês que estão assistindo, tenta fazer uma atividadezinha, você vai gostar. É isso aí, sai do sofá. Isso, né? sai da zona de conforto, e deixo aqui o convite já para a Meire, que o próximo programa ela estará praticando uma aventura. Vocês estão vendo, né? Vou estar lá pendurado em algum lugar para fazer a próxima matéria, certo? É isso aí, encerramos por hoje o nosso bloco de qualidade de vida e saúde e até o próximo.